Olá pessoal, olá galera do bem, olá pessoas que buscam a inovação. Hoje venho aqui me apresentar mais uma vez. Sou a Luciana Musini, psicóloga, artista com especialização no mosaico, com especialização na saúde mental, emocional e espiritual de nós seres humanos aqui na Terra. E vou dar continuidade à apresentação do trabalho do mosaico aqui na nossa sociedade. Eu apresentei dias atrás, estive mostrando, falando no vídeo 2, por exemplo, as faces que o mosaico trabalha, né? O processo criativo do mosaico e as 4 faces para a produção da arte, né? Então tem a primeira fase da criação, a fase da materialização, que chamo, a fase da construção e a fase do acabamento, né? São nomes que eu fui colocando a minha metodologia, né? A minha prática, a minha forma de trabalhar com mosaico e com a vida também, tá? Então hoje venho a focar essa primeira fase, que é a fase da criação, que por sinal, né, acredito que é um assunto super importante, fantástico. A criação, a criatividade, ele abre espaço para muitos assuntos, conversas e discussões para ir sempre para frente, evoluindo, né? Mas inicialmente podemos começar com a própria palavra criar, né? O verbo criar, do substantivo criatividade, etimologicamente vem do latim, de criar, de produzir, de gerar, de formar, criar algo novo, né? Então o criar já é uma ação, é um verbo, e ação é a ação de produzir algo novo, original, diferente, se quiser, né? A gente vai abrindo, né, sentido para as diferentes formas ou contatos ou lugares onde pode se colocar a palavra criar, né? Aqui dentro do ateliê, do mosaico, né, nesse processo de criação, de produção do mosaico, o criar é a primeira fase, né? Eu gosto até de colocar como um começo desse processo criativo, dessa produção do mosaico. Então, o criar é um momento que você sai do zero, né? Você está em um lugar, com uma situação do zero e do nada, do espaço vazio, como quiseres colocar, sentir, e é um momento onde surge uma necessidade, surge uma necessidade, um conflito, um desafio, um sentimento, alguma coisa vem, se forma dentro, tá? Internamente, né? Surge essa necessidade interna, onde você é aprontado, você tem um desafio, um conflito, um problema, muitas vezes colocam, né? Colocado como um problema. Eu gostaria de definir mais como um conflito, uma situação ou uma necessidade, um desejo, né? Surge, aflora, vem do nada, do zero, do ponto zero, surge, aflora uma necessidade legal porque abrange uma necessidade de satisfação, uma necessidade de solução de problema, uma necessidade angustiante, pode ser da forma que quiser. Então ela vem, surge internamente e a partir de aí se forma, você começa a alimentar uma imagem, vem uma imagem, vem situações, começam a se formar situações, circunstâncias relacionadas
com essa necessidade, tá? Então, aí surgem, afloram essas imagens, essas circunstâncias e vão entrando num ciclo contínuo que agora não para mais, né? Então, surge essas circunstâncias, essas imagens, e essas novas imagens que vão vindo, vão gerando novas sensações, você vai buscando estratégias de solução resolutiva e aparecem novos caminhos, interesses, e aí vai aflorando todo um efeito emocional. Então, vamos dar um exemplo, né, do nada. De repente eu quero colorir uma parede, uma coisa artística nesse momento, assim. Colorir uma parede branca está me incomodando, né? Então, ok, uma necessidade de colorir. E o que eu posso colocar aí? O que vem aí? Então começam a surgir as imagens, formas, circunstâncias. Mas quero estar alegre nesse ambiente. Não, quero um ambiente mais calmo. E assim vai aparecendo ideias, imagens com sensações que vai formando, nesse caso, uma imagem, né, por ser artístico, e essa imagem vai provocar sensações nas pessoas que estiverem presentes, depois de concretizado, né, a ideia, a imagem que você pensa que vou colocar uma coisa ali, isso vai materializar, vai estar materializado, isso vai gerar um efeito em mim e nos outros, e aí vem a satisfação da produção final, né? Então, inicialmente, do nada, surge uma necessidade, a ideia e a construção dessa ideia materializada. Então, no final, fica como uma descoberta, né? O criar e descobrir o que pode vir de diferente daquilo que estava antes, que gera e desenvolve sensações, emoções, sentimentos diferentes em prol mais da satisfação e realização, né? Se você coloca dentro de solução de problemas, né, da vida em geral, não da coisa da produção artística, do criar um produto, pode ser levado para as circunstâncias, criar soluções, criar novas atitudes frente ao outro, comportamentos, sentimentos, né? Desenvolver, criar, partir do zero de uma coisa, de uma necessidade para uma conclusão e uma realização de alguma coisa diferente, né? Então, antes de focar mesmo nessa visão artística, esse exemplo de circunstâncias ou criar pode ser levado para muitas outras coisas. Então, antes de entrar numa explicação um pouco mais artística, quem sabe disso, eu queria contextualizar o momento atual das nossas vidas. Acho que até o assunto de hoje entra muito, não só na arte, senão na vida de hoje, contextualizando a situação deste ano desafiador para todo mundo, um momento fomos chamados, acredito que é um momento de transformação para todo mundo, né? É hora de mudar muitas coisas, porque várias já foram podadas, já não podemos funcionar da mesma maneira que funcionávamos antes da pandemia, né? Então, o interessante é que é mundial. Então, eu acho muito interessante isso, porque não é comigo, nem com outro, nem no meu mundinho que vou ter que mudar, ou é comigo o problema. Agora a situação é com todo mundo, com todos, independente de raça, cultura, sexo, tudo que você quiser aí colocar com estilos, independente disso, todos temos que nos aprontar e estamos colocados, desafiados para uma
reflexão interna, coisas têm que modificar. Atualmente não precisamos modificar muitas coisas, hábitos, costumes, formas de pensar. Então, frente a esse desafio, você precisa ir para um novo, precisa ver de outro ângulo, precisa ver com outra percepção. Então você cria outras maneiras que não eram as anteriores. Isso já é um exemplo de criação, tá? Nesse momento, colocando no contexto, nós temos um ambiente onde traz muita informação, né, nesse mundo contemporâneo, muita informação, são informações pesadas, atitudes um pouco mais negativas, precisamos, esse susto, esse medo da situação faz nossa cabeça até ficar mais doente do que o próprio vírus, né? Então, como poder administrar todo esse potencial energético que temos de uma maneira mais positiva, direcionada, com uma capacidade de criação mais construtiva, tá? Esse é o desafio atual para chegar, né, frente à necessidade, ao problema. Preciso criar uma nova perspectiva e atitude e comportamento e situação para chegar num equilíbrio emocional próprio que vai repercutir depois no meio. Então, e fortalecer nossas estruturas para daí ir para o meio externo. Então, muito conectado esse assunto com a situação atual. É momento de de silenciarmos, aí onde entra então o produzir, a arte, o criar, o processo criativo, aí onde eu enfatizo o processo criativo, porque na criação, a arte ela nos possibilita silenciar um pouco, entrar em um estado mais harmônico, silencioso, afastado do meio, silenciar e a partir disso gerar, organizar, limpar coisas. O criar vai organizando, ele conecta com a organização, com a seleção, com a escolha, né? Então vamos limpando coisas e trazendo outras novas, né? Principalmente nós que somos do Ocidente, né? Temos um funcionamento muito mais racional, cerebral, do que a energia, o estilo oriental, que é muito mais emocional, espiritual. Eles funcionam de diferentes formas. Então a arte, ela provoca, estimula e desenvolve esses mecanismos fundamentais na nossa vida, que é a criação, a criatividade, a inovação, o renovar, o transformar, que é fundamental para todos nós. Então, aqui trago um fator muito importante para nós desenvolvermos. Conectar-se, como que você pode então se conectar com o criar, com o sentido de criar, de trazer o novo. Posso simplificar aqui. Olá, opa, o que aconteceu? Deu vontade de mudar, deu vontade de colocar outro ambiente. Aonde que eu estou agora? Qual é? E se eu falar sobre a criatividade aqui, nesse exato lugar? Que sensação vai dando? Vamos conversar com ele? Experimentar e analisar, ver o que gera, buscando e explorando outras reações e efeitos que ainda não tenha conhecido, e poder escolher o que me agrada mais, qual vai ser o final, ou ficar assim, neutro, clean. E aí? O que você achou? Qual foi essa sensação? Foi boa? Ruim? Interessante? Divertida? Sem graça? E vai abrindo para os efeitos para cada um, né?
Viram como dá para provocar, dá para inventar, dá para pegar alguma coisa diferente e se lançar e fazer? De alguma coisa diferente ao anterior, agora voltamos. Podemos, todos podemos e acredito que todos devemos fazer isso. E na realidade pode ser mais simples do que você imagina. Vem aquelas dúvidas, os bloqueios, os benditos bloqueios. Não posso, não sei, quem sabe, não é comigo. E tem acredito que tem alguns bloqueios universais também, podemos ser cada um diferente um ou outro, mas tem algumas coisas que são do ser humano. Então, o pensamento, um bloqueio, que pode trazer, não sei, ou esse pensamento negativo, hábitos um pouco mais negativos, hábitos pessoais, o pessimismo, aquele conformismo, aquela zona de conforto que tanto se fala, o estagnado, esse conformismo das coisas é um grande bloqueio. O julgamento já estereotipado, até chamam de julgamento estereotipado porque já é um padrão aí também colocado automaticamente para não fazer, não criar, não inventar, não confiar, e uma falta também de um esforço pessoal, viu, gente? Então, ao criar, ele exige um pouquinho a mais de nós. Então, precisamos confiar, mas colocar esse desafio de acreditar mais em nós, se deixar levar, para que desenvolvamos esses processos criativos, processo criativo, expressão criativa, eu posso chamar de várias maneiras, mas eu criar, eu fazer uma coisa nova, eu desenvolver, colocar fé nisso, para poder realizar, tá? Todo mundo tem capacidade de criar, Não, até já estamos mudando também esse significado ou esse conceito de só pode criar aquele que tem o dom, só se tiver um dom que pode criar, pode desenvolver. Não, isso também já está confirmado cientificamente, se quiser falar, que todo mundo tem a capacidade de criar, de desenvolver. Precisa, sim, desenvolver e aprimorá-la, Então, precisaria fazer um exercício, acho que até faz parte daqueles bloqueios, falar, tem que ter um dom, eu não tenho, não dá. Não, dá, só que precisa de prática, de disponibilidade, de disciplina, de um esforço para criar, para desenvolver. E se você for pegando prática, o processo criativo ele começa a fluir com mais facilidade ainda, porque já está treinada, já está desenvolvida. Então, a tua percepção começa a mudar. Você vê as coisas aqui fora e você vê diferente. Você começa a ativar novas sinapses que desenvolvem habilidades de formação de imagem, de criação, de desenvolvimento de problemas e questões, tá? Tem os benefícios, você vai ver que no decorrer, quando for criando prática, for desenvolvendo no teu ambiente, você precisa criar um ambiente, um momento, Tem vários comportamentos, fatores que facilitam também esse processo, Você tem que sentar num lugar específico, entrar em um estado de harmonia, em silêncio, para poder ativar e desenvolver mais, Eu falo muito que o ser humano, ele toma consciência das suas potencialidades por meio do processo criativo. Esse processo criativo ajuda a desenvolver
suas potencialidades, habilidades, crenças, confiança, valor muito pelo processo criativo, né? Então, gera uma liberdade pessoal, vai desenvolvendo uma autonomia em nós e que podemos levar isso para todos os meios de vida. Isso aqui que estou colocando não é somente no processo criativo da arte, senão colocando-lo até em ambientes do cotidiano. Poderíamos dizer então que existe uma necessidade de estimular o processo criativo em diferentes esferas do nosso cotidiano, né? Seja na escola, inicialmente, seja no trabalho, né? O processo criativo no trabalho é fantástico, no lazer, na forma de se divertir, no social, nas relações afetivas. Isso é transformador até nas relações nossas com o meio, né? E a satisfação é uma coisa única. Isso garanto. A motivação e o espírito da pessoa, ele realmente se engrandece, se desenvolve e se solta ao mundo, né? Então, para fechar, né, para concluir, o criar é uma ação, é uma atitude feita com o coração, né? Tem que conectar com nossa integridade, com o nosso corpo, ele sai com mais força através da nossa razão e da nossa lógica também, da nossa mente. Só que ninguém pode fazer isso por você, mas você pode fazer para você mesmo, né? Ninguém vai vir e fazer por você, é você que pode fazer por si mesmo. Acredite, faça uma ação que vai te transformar, que vai gerar mudanças e automaticamente gera um desenvolvimento e um crescimento pessoal. Então, até aqui uma pequena parcela do que podemos falar sobre criatividade, sobre a criação, sobre a formação dessa primeira etapa do mosaico e quanto você pode levar esse processo para a tua vida também, para teu ser. Então, espero que tenha ajudado e transformado as tuas sensações, a tua alma, você escutar e isto a poder transmitir. E agora, de novo, é contigo, é você que pode tornar prático tudo o que eu falei. Então, o que você pode inventar hoje? O que você pode criar hoje? O que você pode inovar hoje no teu dia a dia, no teu cotidiano? Não precisa ser no manual, senão no emocional, no verbal, nas palavras. Aí é contigo. E, aliás, outro fator de mudanças e aprendizagens, né? Não sei se está conectado diretamente com a criação, mas com a mudança, a aprendizagem. Esse vídeo acabou ficando horizontal, né? Não está mais vertical. Eu vi pela experiência que ficava mais ou menos, agora vamos experimentar no vertical, no horizontal, ver como fica, mudando, fazendo, experimentando, vivendo. Se arrisque. Quem não arrisca não petisca, né? Não tem essa frase? Então vamos lá, nos criar e nos transformar todos para um mundo melhor também, para umas relações mais afetivas, mais sólidas e mais coloridas também. Tá bom? Tchau, hasta la vista.